Lembrando aí que o nosso irmão Lucas oferece esse culto em ação de graças, né, Lucas? Pela conclusão de um curso, do curso dele, que curso é geografia, né? Então, Deus abençoe o irmão Lucas, que ele possa continuar aí na sua luta, né, na sua peleja, tá bom? Parabéns, que Deus continue abençoando o irmão. Meus irmãos, graça e paz novamente, abra a sua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo de número 7, Josué 7, nós estaremos meditando um pouco nesse texto, nessa noite, ao nosso coração. Você pode se colocar de pé, por gentileza? Nós iremos fazer a leitura desse texto. E é um texto que orava a Deus, pediu uma palavra para hoje à noite. E no domingo, pela madrugada, Deus me dava essa palavra, né? E eu gostaria de compartilhar ela com os irmãos nessa noite. Josué, capítulo 7. A palavra do Senhor diz assim: Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns de Jericó até a cidade de Ai, que está junto de Bet-Aven, a leste de Betel. E lhes falou, dizendo: Vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: Não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: Levante-se. Por que você está assim prostrado sobre o rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderem resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão, segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: Meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele. E conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada.
Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acó. Josué disse a Acã: por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama o Vale de Acó até o dia de hoje. Amém? Os irmãos podem sentar. Esse texto muito falou comigo esses últimos dias, pelo menos esses 2 dias atrás. É interessante que, se você for olhar o capítulo imediatamente anterior desse texto, desse capítulo 7, perdão, no capítulo 6, Deus dá uma ordem expressa ao povo dele. Depois de adentrar em Jericó, Deus diz uma coisa interessante, diz: nada do que vocês pegarem aí, todo o despojo de Jericó, ou seja, toda a prata, todo o ouro, todo o ferro, nada vocês peguem para você, porque não pertence a vocês. Isso é anátema, isso é amaldiçoado, porque pertence a mim, não pertence a vocês. Nós sabemos que lá na frente Deus vai revelar o propósito pelo qual Ele dá essa ordem, que o povo não tome posse para si dos despojos de Jerusalém. Qual era o motivo? A construção do templo. Então foi dada uma ordem no capítulo de número 6. Você poderia fazer uma pergunta também, olhando para esse texto. Qual pergunta? Por que, olhando para esse livro, melhor dizendo, você poderia perguntar: qual o segredo da nação de Israel ter conquistado aquela cidade tão fortificada como a cidade de Jericó? Talvez você pense: era o exército, pastor. Eu gostaria de dizer a você que o exército de Israel era extremamente despreparado nessa época. Talvez você pense: eles usaram a estratégia correta. Eles não tinham estratégia. O exército em si não tinha estratégia. Eles não conheciam nada daquela terra. Tudo era novidade. Logo você pode chegar a uma conclusão: porque o povo adentrou em Canaã e conseguiu destruir as muralhas de Jericó e entrar em Jericó e vencer Jericó. Por quê? Qual o segredo? É que o que deu e o que dá ainda a vitória ao povo de Deus é a presença de Deus no meio dele. Esse é o segredo da nossa vitória. Se Deus está no nosso meio, a partir do momento em que Deus já não faz parte dos nossos projetos, a partir do momento em que Deus já não faz parte da nossa vida, nós estamos fadados ao fracasso. Israel vai experimentar isso. Enquanto Deus estava com aquele povo, tudo estava muito bem, obrigado. A partir do momento em que Deus vira as costas para o povo dele, o povo começa a fracassar. Eu poderia dizer a você o seguinte nessa noite: a gente pode resumir esse capítulo 7, que nós acabamos de ler, em uma declaração: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porém, se Deus for contra nós, esse capítulo 7 se resume nessa declaração. Uma coisa me chama a atenção aqui, entre outras. O verso 1, eu chamo a sua atenção inicialmente para o verso 1 e o verso de número 21, nós vamos ler os dois juntos. O verso 1 diz o seguinte: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Vá para o verso 21, por gentileza. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo,
cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. O que me chama a atenção nesses dois versos, lidos dessa maneira? O verso 21 faz parte da confissão de Acã. E quando você olha para o verso 21, você entende a dinâmica do pecado. Como o pecado acontece na vida de todos nós que aqui estamos. É da mesma maneira que aconteceu na vida de Acã, com base nesse verso 21. Primeiro, ele viu, é o que está dizendo aqui o verso 21, né? Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, eu tomei para mim. Essa é a dinâmica do pecado. Primeiro você vê, depois você toma para você, você cobiça, você quer aquilo para você. O pecado, ele funciona dessa maneira. Primeiro nós colocamos o olho, depois nós cobiçamos aquilo, depois nós tomamos aquilo para a gente, ou seja, damos um jeito de ter aquilo para nós. Sempre é assim, ou praticar algo do tipo que Deus abomina. E depois que isso é feito, o que a gente tenta fazer como Acã? A gente tenta esconder os rastros. A gente tenta despistar, a gente tenta esconder o que nós fazemos, para que ninguém saiba o que nós fizemos. A dinâmica do pecado sempre ocorre assim. Primeiro a gente olha, depois, irmãos, a gente cobiça, toma aquilo para nós e depois tentamos esconder quando a nossa consciência começa a nos acusar. Por quê, pastor? Porque aquilo que normalmente nós fazemos está errado. Existe um desejo no nosso coração que a gente prefere ocultar. O que me chama a atenção agora no verso 1 foi o que Acã fez, né? Olha bem, os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O que me chama a atenção aqui? Que Acã pensou que ninguém estava vendo. Que Acã pensou que podia viver a vida toda no anonimato. Ele pensou, irmãos, que podia sair ileso desse ato dele. E eu tenho algo aqui para lhe dizer, inicialmente nesse verso, com base no verso de número 1. Todo pecado oculto na terra, ele é um escândalo no céu. Nenhum de nós que estamos aqui, assim como Acã, nós vamos fazer qualquer coisa aqui, seja boa, no caso aqui não era uma coisa errada, e isso não vai se tornar patente no céu. Acã pensou que não. Mas a pergunta que eu me fiz no verso 1 foi a seguinte: quem pecou? Quem errou? Quem deveria ser punido, irmãos? Foi Acã. A culpa era dele. O pecado foi cometido por ele. O erro foi cometido por ele. Só que Deus não trata assim. Deus diz que foram os filhos de Israel que pecaram, quando na realidade foi apenas um soldado. Era apenas um homem. O que é que nós podemos aprender aqui nessa noite? Que nós somos o povo da aliança. Porque Deus trata o pecado como um pecado coletivo, quando na realidade o pecado era individual. Porque havia uma aliança de todo aquele povo com Deus. Eles não eram qualquer povo, eles eram o povo de Deus. Isso é válido para mim e para você que está aqui. Irmãos, todos nós estamos no mesmo barco. O seu pecado vai causar consequências na minha vida. O meu pecado, irmãos, irá respingar sobre a sua vida, porque nós somos um corpo, nós estamos no mesmo barco, nós somos o povo da aliança. Então o pecado, ele tem infelizmente esse poder. Que poder? A gente pode até fingir que não está acontecendo nada, assim como Acã, mas o pecado que nós cometemos, ele afeta nosso cônjuge. Ele afeta a nossa casa, ele afeta nossos filhos, o dos filhos afeta os pais,
O pecado afeta a igreja. O pecado contamina o ambiente que você trabalha. Sempre será assim. E não será diferente. Há dois exemplos do Antigo Testamento que eu gostaria de citar para você aqui. Por exemplo, Acabe foi o responsável de trazer o culto de Baal para dentro de Israel. E Deus levanta Elias para dizer, olha, porque tu és infiel, porque tu tem cometido essas coisas, vai passar 3 anos e 6 meses sem chover em Israel. Interessante, irmãos, que não só foi o rebanho de Acabe que morreu, não só foi Acabe que sofreu com as consequências da seca, todo Israel teve o seu rebanho dizimado. As pessoas não tinham o que comer, basta você analisar a história da viúva de Sarepta. O pecado era de Acabe, é verdade, mas foi destilado para muitas pessoas, mas quem começou foi Acabe, mas todo Israel pagou o preço, inclusive o profeta Elias, que é outro exemplo, Jonas, um crente em desobediência, entra num barco de pagãos, aqueles pagãos não tinham nada a ver com a desobediência de Jonas, e de repente para se livrar eles perdem toda a carga do navio. Esse é o poder do pecado, e por essa razão aqui, se falando ou se referindo a crentes, Deus trata o pecado sempre de forma coletiva. Um pecou, mas na realidade Deus trata como se todos tivessem pecado. Isso me chamou muito a atenção. Verso 2 ao verso 5. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo, vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram, não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai, não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles, e perseguiram os outros, desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O que é que eu aprendo aqui com base nesse verso 2 e nesse verso 5? Irmãos, às vezes como Josué nós estamos tão confiantes, nós pensamos que todos os nossos projetos vão dar certo. Nós fazemos um plano, por exemplo, muita gente está fazendo planos para 2022 e não há nada de errado com isso. Afinal de contas, eu sou cristão, eu tenho o direito de sonhar também, você também. E Josué estava fazendo o quê? Planos. Olha, se Deus nos deu Jericó, que era uma cidade extremamente fortificada, que tinha um exército grandioso, valoroso, um exército acostumado a grandes batalhas, por que Deus não vai nos dar a pequena Ai? E ele manda que alguns espias vão lá espiar a cidade para ver como era o exército, e eles voltam com o seguinte relatório, são fracos. 2 ou 3 mil dos nossos soldados resolvem a situação, e Josué comeu a corda. É frustrante, irmãos, é decepcionante, é desastroso você tomar decisões na sua vida sem consultar Deus. Josué estava muito confiante, Deus é conosco. Havia razão para isso? Claro que sim. Deus nos entregou Jericó, Deus havia feito com que ele passasse o Jordão de uma forma miraculosa. Deus está com a gente. Afinal de contas, Deus nos colocou aqui, por que Deus não vai nos dar Ai, que é tão pequenininha? Com base nesse verso 2 até o verso de número 5, eu gostaria de lhe dizer algumas verdades. As vitórias do passado na nossa vida, irmãos, não são garantias de que nós a teremos no presente. O que aconteceu de bom comigo, com você, serve de experiência, é verdade, mas ela não nos garante que nós seremos vitoriosos todas as vezes. Josué tinha que aprender disso. Por quê? Porque se Deus está conosco, um Golias, um gigante, é um anão. Agora, se Deus não está conosco, um anão se torna um gigante. Essa é a grande realidade. Interessante que quando esse povo foi para lá, para aquela batalha, aqueles 3 mil homens, eles saíram de lá derrotados. E pior, entristecidos, o coração deles era como água. Na realidade, aquele povo saiu decepcionado com Deus. Por que isso aconteceu com a gente?
Por que nós não vencemos de novo? Qual a razão de nós termos sido derrotados? Por quê? Por que Deus permitiu essa frustração? É simples, irmãos. Qualquer projeto de um crente, sem a bênção de Deus, sem a sua aprovação, pior ainda, se esse cristão estiver em pecado, é fracasso. Será derrotado. Será algo frustrante. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Eu lembro muito bem, Deus tem falado muito comigo ultimamente no livro de Ruth. Aquela família de crentes que sai lá da casa do pão, lá de Belém, liderada por Elimeleque, o chefe daquela família, que sai de lá e vai buscar pão aonde? Em Moabe. Eles saíram da casa do pão, ou seja, eles saíram da presença de Deus para buscar provisão aonde? Aonde eles não tinham. E ao invés de Noemi, sua esposa, encontrar provisão em Moabe, ela encontrou a morte. Por quê? Porque os filhos de Noemi morreram de forma tão, ao nosso ver, prematura. Porque ela perdeu o esposo. Porque ela voltou para a casa do pão, não só com o esposo, mas com o atestado de óbito dos seus 2 filhos. Por quê, irmãos? Porque eles não pediram direção a Deus. Porque eles tinham que continuar na presença do Senhor. Eles não tinham nada que sair dali para ir para Moabe. Eles não tinham necessidade de fazer isso. Então, qualquer plano meu, qualquer plano seu, como o plano de Israel, sem Deus estar conosco, e pior, se você pretende fazer alguma coisa, mas você está em pecado, não faça não. Não vai dar certo. Você vai se frustrar. Você vai dar, irmãos, com a cabeça na parede. Não faça. Esse é o conselho do Senhor para a nossa vida. Me permita outro parênteses aqui que eu me lembrei. Eu tive um professor de teologia sistemática por 4 anos. E ele pastoreava uma igreja histórica aqui em Campina. Ele me contou uma coisa que, aliás, a turma nossa, que eu nunca esqueci. Ele disse que o louvor da igreja dele era uma bênção. E ela era liderada por um casal de noivos. E aqueles noivos, além de ser pessoas que cantavam muito bem, eram extremamente responsáveis e, segundo ele, um casal muito bonito. E, de repente, a moça começou a mudar. Ela chegava na igreja muito nervosa, ela chegava na igreja muito estressada, ela não tinha paz, ela não tinha sossego. E o pastor viu isso, percebeu isso e a chamou para conversar. E disse: a irmã gostaria de se abrir comigo? A irmã gostaria de conversar comigo? Ela disse: não, pastor, está tudo em paz. Está tudo em paz mesmo, está mesmo. Passaram-se alguns meses e o quadro daquela moça foi piorando. E um determinado dia ela chegou na igreja, procurou o pastor e disse: eu não aguento, pastor, eu tenho que conversar com o senhor. E ela disse, e o pastor perguntou o que era. Ela disse: olha, toda vez que eu saio do ensaio do louvor, quando eu saio da universidade, um ser parecido com um sapo me persegue até em casa. Ele me deixa em casa e volta, ele me deixa em casa e volta. Eu não consigo olhar direito para ele, mas ele parece um sapo enorme. E o pastor perguntou a ela o seguinte: sua vida está certa diante de Deus? Aquela moça caiu no choro. Porque ela e o namorado, o noivo no caso, estavam em fornicação. Mas graças a Deus foi tratado aquele pecado, eles foram disciplinados, foram restaurados, eles casaram, retornaram ao louvor. Mas interessante, né? Que até o ministério deles estavam indo de água abaixo, porque todo plano, toda coisa que nós vamos fazer para o Senhor, todo ministério que nós desenvolvemos na igreja, se nós desenvolvermos em pecado, seja na igreja ou fora dela, será frustrante para qualquer um de nós. Esse verso 2, esse verso 5 nos ensina isso. Eu chamo a sua atenção para o verso 6 até o verso 9. Então Josué rasgou a sua roupa, depois da derrota, e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça, e Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentados em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Irmãos, eu vejo aqui uma sequência, todas na letra D.
Verso 1, desobediência. Verso 2 ao verso 5, derrota. Verso 6 ao verso 9, que nós acabamos de ler, desespero. Primeiro, desobediência. Depois, a derrota. Depois da derrota, o que é que vem na mente de Josué? Josué fica desesperado. Não só Josué, como também os anciãos. Eu não sei se você já teve essa experiência. Se você já orou a Deus buscando respostas. Sem entender o porquê que as coisas ruins estavam acontecendo. Sem saber o que está acontecendo na sua vida. Ou você ora assim, por que coisa ruim está acontecendo a mim? Ou você ora assim, por que as coisas boas não estão acontecendo? Josué entra na presença do Senhor em oração, para perguntar a Deus, para entender a Deus o porquê daquilo tudo, porque na realidade ele não sabia. Por que Deus permitiu que nós entrássemos aqui? Por que nós entramos, passamos pelo Jordão de forma miraculosa? Por que nós destruímos Jericó? E Senhor, por que nós fomos derrotados em Ai? Qual a razão de nós sermos derrotados em Ai? Eu acho uma coisa interessante em Josué. E você me perguntaria qual? Josué e toda a liderança dele fez a única coisa que resta um crente a fazer nos momentos de derrota. Sabe qual é? Humilhar-se. Ele não sabia o porquê. Ele não estava entendendo a razão daquela derrota. Mas ele faz uma das únicas coisas que um crente deve fazer diante das derrotas: humilhar-se. E como um judeu se humilhava naquele tempo? Ele rasgava as suas vestes e jogava sobre si cinzas. Foi assim que ele fez. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Interessante, irmãos, que a humildade ela é uma virtude muito enganosa. Por quê? Porque às vezes você pensa que tem e não tem. E outras vezes você pensa que não a possui, mas você possui. Humilhar-se é ser dependente de Deus. Humilhar-se, irmãos, é dizer a Deus: Senhor, eu estou aqui, faz a tua vontade sobre a minha vida, porque de mim mesmo eu não posso fazer nada. Talvez Josué estava dizendo o seguinte: Senhor, eu não sei nem por que tu me colocaste como general. Tu deveria ter mantido a vida de Moisés. Talvez Moisés fosse bem melhor do que eu aqui. Eu não sei porque eu estou no comando, Senhor. Eu não tenho capacidade para tal. Interessante, falando em humildade, em uma cidade norte-americana, uma criança ganhou o prêmio da criança mais humilde da cidade. Ele foi receber o prêmio e deram a ele um distintivo: o menino mais humilde da cidade. O que ele fez? Colocou no peito e saiu andando pela cidade. Logo foi retirado o distintivo dele, porque de humildade ele não tinha nada. É o que eu estou dizendo. Muitas vezes nós pensamos que somos humildes, mas nós não somos. E muitas vezes nós pensamos que não somos, e na realidade nós somos. Interessante, sabe, irmãos? Eu estava pensando sobre isso. Esses versos que nós acabamos de ler, do verso 6 até o verso 9, muitas vezes as igrejas, elas são tão cheias de poder em uma geração, mas em outras, elas são tão vazias. Porque tem hora, irmãos, que nós vencemos em Jericó. E porque tem hora que nós perdemos em Ai. Ou seja, porque tem hora, irmãos, que nós estamos tão bem espiritualmente. E porque tem horas, irmãos, que nós estamos tão mal. Talvez, irmãos, isso seja resultado da falta de duas virtudes cristãs. Primeiro, já falei aqui, a humildade. Segundo, a santidade. Sabe o que me chama a atenção? Eu nunca vi na minha vida um bisturi se orgulhar pela cirurgia de coração que ele fez. Eu nunca vi na minha vida um pincel ficar orgulhoso pela tela que ele acabou de pintar. Por quê? Porque eles são apenas instrumentos. Assim sou eu e você. Se havia uma coisa na vida de Josué, que Josué sabia fazer, não era apenas guerrear. Josué sabia, irmãos, entrar na presença de Deus em oração, e dizer a Deus, irmãos, e orar a Deus, perdão, com argumento. Veja se ele não argumentou. Eu chamo a sua atenção para o verso 7 e até o verso 9. Olha a oração de Josué, qual é? Olha o argumento que ele usa. E Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizesse esse povo passar o Jordão, para nos entregares na mão dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão,
Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? O que era que Josué estava dizendo? O seguinte: Senhor, por que nós temos que vencer Ai? Você já orou a Deus assim com argumento? Você já orou a Deus dizendo o seguinte: Senhor, eu quero isso, porque quem vai ser glorificado é o Senhor. O meu argumento diante de Deus: Senhor, eu estou orando nesse propósito, porque na realidade quem vai receber a glória é o Senhor. Josué ora dessa maneira: Senhor, por que nós precisamos vencer em Ai? Porque o que está em jogo, Senhor, é o teu nome. Não é o meu nome, Josué dizendo, não é o meu, Senhor, é o teu grande nome, é o teu grande e temível nome que está em jogo. Ou seja, se nós continuarmos derrotados, se nós voltarmos para trás, Senhor, os cananeus, os amorreus, ou seja, todas as nações daquela terra vão dizer o seguinte: que Deus pequeno. O que me chama a atenção aqui é que Josué usa o maior argumento que se pode usar perante Deus. Ele fala da sua glória, ele fala do seu nome. Posso lhe fazer uma aplicação aqui nessa noite? Porque Deus tem algo a fazer conosco. Você acha por que Deus lhe chamou, por que Deus lhe regenerou, por que Deus está lhe santificando, por que Ele lhe justificou, por que Ele te glorificará um dia? Por quê? Porque nós temos descanso, salvação, bênção e um lar celestial. Por quê? Por amor do seu nome. Meu irmão, Deus chama a mim e a você de seu povo, pelo amor do nome dEle, para que tudo seja feito para a glória dEle. Isso fica muito claro aqui nesse texto. Não existe outro nome em cartaz. Não era o nome de Josué que tinha que brilhar, não era o nome de outro ancião que tinha que brilhar. Quem ia brilhar ali naquela terra era o nome do Senhor. Deus, nós precisamos entrar naquela cidade, porque é o teu nome que está em jogo, Senhor. Por essa razão nos dá a vitória. Você já orou assim? Talvez você pense o seguinte: eu gostaria de pregar como fulano de tal. Ah, se eu pregasse como fulano de tal. Aí você diz: Senhor, mas é para a tua glória. Me dá a ousadia de fulano, Senhor. Me dá a intrepidez de Beltrano, Senhor. Ah, Senhor, se eu cantasse como fulano, se eu cantasse como Beltrano. Ah, Deus, como seria bom. A pergunta é a seguinte: é para a glória de Deus? Ah, Senhor, se eu casasse. Ah, Senhor, confirma esse meu noivado, confirma esse meu namoro. Esse seu namoro está ali aproximando mais de Deus, é para a glória de Deus. Você tem orado dessa maneira? Josué orava com argumento, e o argumento que ele usava era a glória do Senhor. Ele tocou, irmãos, digamos assim, naquilo que Deus tem ciúme, no seu grande nome. Interessante, né? Verso 10 ao verso 15, olha o que ocorre. Deus escuta em Josué. Verso 10 ao verso 15. Então o Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, era a resposta de Deus. Quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhe havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não poderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante dele, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor se designar se apresentará por casas, e a casas que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Vamos para a sequência? Verso 1, desobediência. Depois, derrota. Depois, na oração de Josué, desespero. Mas agora, Deus começa a dar direção ao seu povo. O que me chama a atenção aqui é o que está lá em Abacuque, capítulo 3, verso 2. Na tua ira, Deus se lembra da sua misericórdia.
É muito interessante aqui. O que é chocante aqui, irmãos, no verso de número 10. Olhe para o verso 10. Quando ele diz o seguinte: então o Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Por que isso aqui me chamou a atenção tanto? Isso me chocou. Imagine a cena. Você é crente, está prostrado na época, né, diante da arca do Senhor, não só você, toda a sua liderança, todo mundo com as roupas rasgadas, todo mundo coberto de cinza, orando, buscando a face do Senhor. Eu acredito o seguinte, irmão, naquele momento, naquela arca, o Shekinah de Deus foi levantado. Levantou aquela fumaça, o Shekinah de Deus tomou conta daquele lugar. E de alguma forma Deus falou através daquela fumaça com aquele povo que estava ali, com Josué e com a sua liderança. Imagine a cena. Você está diante de Deus orando, desesperado, derrotado, não sabe ainda o que está acontecendo. E Deus se levanta e dá a seguinte ordem para você: pare de orar. Parece loucura ou não parece? A ordem de Deus no verso 10 para Josué e para todos os anciãos foi o seguinte: pare de orar. Estão orando por quê? Choca ou não choca? Eu não sei se você, mas eu pelo menos, eu só me lembro de uma passagem bíblica que Deus manda parar de orar, fora essa que eu estou narrando, que eu estou apresentando aqui aos irmãos. Eu vou citar qual é. Jeremias 11:14. Quando nos é dito assim, olha: mas tu não deverás orar por este povo, nem levantar por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que clamarem a mim por causa da sua calamidade. Você pode contemplar comigo a cena? Josué está talvez deitado ou de joelho, com as vestes todas rasgadas, em uma oração, irmãos, eu creio que uma oração, digamos assim, fervorosa, junto com toda a sua liderança, coberto de cinzas, e Deus diz o seguinte: pare de orar. Por que dá um nó na nossa cabeça? Porque quando a gente vai para o Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5,17, a Bíblia diz: ore sem cessar. Em Romanos 12:12, Paulo diz: persevere na oração. E aqui, a ordem é que a oração cesse. Por que Deus manda que esse povo pare de orar? Vou lhe explicar por quê. Porque oração em pecado não substitui quebrantamento. Porque oração não substitui santificação. Porque oração não substitui arrependimento. O que é que eu quero dizer aqui para você? Você pode orar até o dia do juízo. Você pode viver, irmãos, ou desenvolver como Tiago, os joelhos de camelo. Você pode dilatar suas rótulas. Você pode fazer com que seus joelhos vivam vermelhos, de tanto que você se ajoelha. Mas se no seu coração não tiver lugar para essas coisas que eu falei, Deus não vai lhe ouvir. Se você é um cristão que não se quebranta, se você é um cristão que não se santifica, se você é um cristão que não se arrepende, que não busca reconciliação com os outros, você não será respondido jamais. Eu juro a você que quando eu olhei para esse texto, irmãos, eu tremi. Porque Deus disse ao servo dele: não adianta orar. Eu não vou ouvir. Verso 11 e 12. Israel pecou, está aqui ele revelando. Quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. O que é que Deus está dizendo a Josué? Irmão, imagina um líder ouvir isso. O que é que Deus está revelando para ele? Aqui.
Josué, na tua igreja, entre aspas, tem pecado no oculto. Há pecado no oculto, Josué. E por essa razão, pode clamar o quanto quiser, eu não vou ouvir. Irmãos, isso é muito sério. E ele explica, particularmente aqui no verso 12, qual é o segredo da vitória do povo de Deus. Olhe para o verso 12 de novo, por favor, irmãos. Por isso os filhos de Israel não poderem resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante dele, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, olha aqui o segredo, não continuarei com vocês se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. O que é que Deus está dizendo aqui a Israel, meu irmão? Aliás, a Josué. Josué, um exército bem armado é importante, treinamento é importante, táticas é importante, talvez imprescindível na guerra, soldados valentes é necessário. Ô Josué, tudo isso é importante. A mesma coisa vale para nós aqui como igreja, irmãos. Recursos são importantes, pastores capacitados é necessário. Um ministério de louvor é importante para a igreja, EBD é essencial para a igreja, uma excelente biblioteca é importante demais para uma igreja, tudo isso é importante. Porém, se Deus não estiver no nosso meio, não vale nada. Isso aqui é muito claro. O segredo da igreja é a presença de Deus. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta teológica para vocês. Eu sei que vocês têm condição de me responder muito mais do que isso. O que afasta Deus do seu povo? Ou melhor, o que afasta o povo de Deus dele? Você talvez esteja dizendo aí, já sei, pastor, é o pecado. Eu diria a você, não necessariamente. É o pecado, sim, mas não confessado, ocultado, colocado para debaixo do tapete. Se qualquer um de nós que aqui estamos vivendo a vida dessa maneira, Deus já se afastou de nós há tempo, irmãos. Ele não vai nos ouvir. Ele não irá nos ouvir. Ele não estará nas nossas empreitadas. Ele não fará parte da nossa vida. A única coisa que afasta o crente da presença do Senhor é o pecado não confessado. Base bíblica para isso, 1 João capítulo 1, verso 9. Porque diz lá o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Para nos perdoar. Mas se nós o escondemos, mas se nós o ocultamos, será que Deus é conosco? Posso dizer algo aqui para você sem medo de errar? Eu amo a doutrina da justificação. É uma doutrina que me dá segurança demais. Mas se você nunca estudou a doutrina da justificação, estude-a. Mas antes de estudá-la, estude a doutrina do pecado. É impossível ser salvo, irmãos, sem ser santo. É impossível. Não tem como. Não há como. E aqui fica muito claro, principalmente no verso 12 e no verso de número 13, quando ele diz o seguinte: olha, levante-se, santifique o povo e diga, santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel, vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Repito, o problema então é pecar e esconder. Esse foi o problema de Acã. Ele fazia de conta que não estava vendo nada e continuou com o pecado oculto. Por essa razão, preste atenção aqui, não era o momento de orar, era o momento de acertar a vida. Talvez, irmãos, alguns de nós que aqui estamos, eu não sei quem, precisamos acertar as nossas vidas diante de Deus, diante dos outros, para que a nossa oração possa chegar até o trono do Senhor. Israel estava aprendendo isso. O povo de Deus começava a aprender isso. Verso 14 e verso 15
Deus começa a direcionar Josué como tratar o pecado. Olha o verso 14 e 15. Pela manhã, pois vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Para um pouquinho aí, meus irmãos. Deus começa a transmitir orientações a Josué, como ele deveria tratar o pecado. Interessante que ele manda que ele se santifique, ele transmite as orientações, explica a razão da derrota, e interessante, ele manda que eles se examinem, porque amanhã será revelado quem é. Eu gostaria que você pensasse comigo o seguinte: como foi aquela noite em Israel? Imagine Deus dizer a você: olha, se santifiquem hoje à noite, examine-se vocês mesmos, porque amanhã eu vou revelar quem é que está em pecado. Eu penso, irmãos, que muito pai de família não dormiu à noite, passou a noite na tenda, perguntando à esposa o seguinte: foi você, filha? E chamava os filhos e dizia: são vocês, filhos? Eu acho que foi um burburinho, um tumulto. Ninguém dormiu em Israel, ninguém conseguiu dormir em Israel. Por quê? Porque Deus havia dito que de manhã, no outro dia, revelaria quem era. Eu acho essa cena muito bonita, né? Isso seria revelado como? O sacerdote levava no seu peito uma estola sacerdotal. Ela era composta de algumas pedras. Alguns comentaristas pensam o seguinte, que uma tribo era chamada, e se, por exemplo, as cores da pedra fossem verde, não foi aquela tribo. Aquelas tribos iam saindo. Não é você, não é a tribo de Efraim, não é a tribo de Zebulon. Mas quando chegasse a tribo, que era a tribo de Judá, possivelmente as pedras ficariam vermelhas. E ali iriam eliminando as tribos, depois iam chamando família por família, iam eliminando a família, e só ficou a família de Acã. O que me chama a atenção aqui, por que Deus fez assim se Ele é onisciente? Não era muito mais fácil Deus chegar para Josué e dizer: olha, Josué, foi Acã. Quem está em pecado aí é um homem, é um soldado teu chamado Acã. Era mais fácil ou não era? Claro que era. Aí eu me perguntei, com base nesse verso 14 e verso 15, por que Deus não fez assim? Ou seja, não revelou de imediato? Porque o pecado de um é de responsabilidade de todos. Talvez você veja o pecado campeando dentro da sua casa, no seu local de trabalho. Talvez você veja o pecado lançando os tentáculos em seus filhos, nos seus pais, no seu colega de trabalho. Mais grave, talvez você veja pessoas aqui em pecado e você nunca corrigiu. Talvez você saiba nessa noite que há pessoas aqui na igreja em pecado e em amor você nunca o corrigiu. Mas esse texto aqui nos deixa claro uma coisa: o pecado de uma só pessoa é de responsabilidade coletiva. E se eu ou você se omitir, Deus cobrará de nós. Foi uma noite para reflexão. Eu fico imaginando o burburinho naquelas tendas. Os homens, os pais de família dizendo uns aos outros, né? Será que não é na tua casa? Será que não são teus filhos? E o outro dizia: não fomos nós, eu já falei com eles, né? O que era que Deus estava fazendo? Dando tempo do povo se examinar e dando tempo do povo se arrepender. Quantas vezes Deus não fala aqui e a gente não muda?
Quantas vezes Deus não fala comigo e com você, a partir de mim e com você, irmãos, e nós não tomamos atitudes de mudança. Era uma noite de reflexão. Deus estava proporcionando isso, para que eles não fossem pedra de tropeço, mas bênção. Deus estava chamando o seu povo, dando uma oportunidade a eles de arrependimento. 16 ao 21. O texto é longo, a gente tem que dar uma corridinha, irmãos. 16 ao 21. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos. Olha bem, o sacerdote trabalhando aqui, ó. E a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Você imagina a cena? Todas as outras tribos foram descartadas, não são vocês. Só ficou a tribo de Judá. E o sacerdote continua trabalhando, lançando sortes, né? Com Urim e com Tumim. Verso 17. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Eu fico imaginando o seguinte: enquanto muitas pessoas se perturbavam com aquilo, Acã, no seu íntimo, pensava o seguinte: tudo isso que Josué está dizendo, ele está lançando uma verde para colher um maduro. Eu vou ficar na minha. Deus me livre de confessar e ser envergonhado, eles não vão me achar jamais. Era assim que pensava Acã. Enquanto Acã pôde segurar, ele segurou. Mas chega um momento na nossa vida, irmãos, que não dá mais. E chegou esse momento na vida dele, ele foi descoberto. O que me chama a atenção aqui, verso 20 e 21, olha. Em primeiro lugar, é que ele se arrependeu. Eu creio, irmãos, que houve arrependimento na vida de Acã. Olha o que diz o verso 20, olha. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei estas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Por que eu digo a você que esse homem se arrependeu? Porque ele não disse mais. Ele não disse a Josué o seguinte: com o salário que tu me paga como soldado, eu tenho que roubar mesmo. Ou seja, ou podia ser o seguinte: eu tenho uma mulher que luxa demais, ela quer muita coisa de mim, meu soldo não dá para cobrir as despesas lá em casa, por essa razão eu cobicei e tomei para mim. Ele não diz isso, não diz. O que é que ele faz? Ele não coloca a culpa em ninguém, ele assume. Ele diz: fui eu sim, Josué, o culpado sou eu pequei contra o Senhor. E eu acho isso lindo demais. Irmãos, eu tenho uma coisa comigo: se eu for aconselhar alguém em pecado e a pessoa diz, mas pode voltar para casa, pode mandar embora. Se ele vai colocar a culpa em alguém, manda ele para casa. Ele não está disposto a assumir, ele não está disposto a dizer, fui eu, o culpado sou eu, a culpa é minha. Mas Acã não fez dessa maneira, ele assumiu. Outra coisa, ele confessou tudo. Ele não escondeu nada, ele se arrepende, irmãos, verdadeiramente. Ele abre o coração e ele está pronto para assumir as consequências. Ele disse, fui eu. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Não foi ninguém que me induziu. A culpa não é do vizinho, a culpa não é do soldado que estava do meu lado, a culpa não é da minha esposa, a culpa é minha, Josué. Eu estou disposto a reconhecer que a culpa é minha. É que diz o verso 20 e o verso 21. Se a confissão de Josué é verdadeira, como eu penso que foi, com certeza Deus o perdoou. Porém, Deus não livrou Acã das consequências.
todo pecado tem consequência. Isso fica muito claro aqui nesse texto, né? Vou chamar a sua atenção, nós já estamos terminando. Nós vamos até o verso de número 26. Verso 22 ao 26. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã. E eis que tudo havia escondido nela, estava escondido nela. E a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué, a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acó. Josué disse a Acã: por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, ainda os queimou. Meus irmãos, Acã foi perdoado? Sim. Deus perdoa nossos pecados? Sim. Porém, nosso pecado tem que ser reparado. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É preciso muitas vezes um pedido de desculpas. É possível muitas vezes, a pessoa tem que ser muitas vezes corrigida. No Antigo Testamento era olho por olho e dente por dente. Por conta do pecado de Acã, 36 pais de família morreram. O que choca nessa história é que junta-se Acã, os filhos, as filhas, todos os seus animais, e eles são apedrejados até a morte. E você poderia fazer uma pergunta: por que a família também, pastor? O pecado não é de Acã? Por que a mulher, os filhos e as filhas não foram poupados? Por quê? Porque era impossível que Acã estivesse guardando aquelas coisas e a família não soubesse. Era impossível. Repito o que eu falei, já no início da minha fala. Nós somos o povo da aliança. Deus nos responsabiliza conjuntamente. Quando você vê um irmão em pecado e você passa a mão, ou faz vista grossa. Estão lembrados de Ananias e Safira? O que aconteceu com ambos? Combinaram para tentar mentir contra o Espírito do Senhor. Isso aqui me chamou muito a atenção. O que, pastor? Nenhum de nós que aqui estamos podemos ser conivente com o erro de quem quer que seja. Em amor, nós temos a obrigação de corrigir o nosso irmão. E se precisar, ele tem que ser disciplinado, sim. Está aqui o exemplo. Fica essa lição para nós aqui nessa noite também. E para terminar, verso de número 28. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje, quando o livro foi escrito, né? Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, por isso aquele lugar se chama o Vale de Acó, até o dia de hoje. Acó significa o Vale da Desgraça. O que me chama a atenção aqui nesse verso 28? Me chama a atenção o seguinte, porque geralmente, monumentos, memoriais, né? Eles são erguidos para destacar coisas boas, para destacar grandes vitórias, para destacar uma grande obra, para destacar uma inauguração. Mas aqui, Deus ordena que o memorial fosse erguido sobre uma família apedrejada. O que há de bonito nisso? Eu creio que nada. Mas por qual razão Deus ordenou na realidade, que um monte de pedra fosse posto sobre aquela família queimada, aliás, apedrejada e depois queimada? Eu penso pelo seguinte, que 20,
30 anos depois, quando um israelita passasse com seu filho por aquele monte de pedras, o garoto certamente olharia para aquele monte de pedras e perguntaria ao pai: pai, o que significa isso? Com certeza o pai sentaria, olharia para aquele filho dele e diria o seguinte, contaria a história de Acã. E talvez terminasse dizendo o seguinte: filho, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, e talvez aquele pai batesse no garotinho assim nos seus ombros e dissesse o seguinte: lembre-se sempre, filho, tomando como base a família desse homem chamado Acã, sempre esteja com a sua vida em ordem. Eu lhe pergunto aqui nessa noite, essa tem sido a nossa preocupação? Esse tem sido, nós vamos começar um ano novo daqui a poucos dias, né? Vai apenas virar a data, vai vir os mesmos desafios, teremos, irmãos, talvez os mesmos problemas e talvez outros novos, outros inéditos, mas qual é a sua grande preocupação? Que em 2022, se não está, que eu coloque a minha vida em ordem, e se estiver, que eu mantenha a minha vida em ordem. Por quê, pastor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, nada vai dar certo. Teu ministério vai desandar, teu casamento vai desandar, teus filhos irão desandar, mas se Deus for com você, mesmo com luta, seu ministério vai adiante, sua família perseverar, sabe? O seu trabalho continuará, Deus continuará suprindo todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. E com certeza, nós venceremos o ano que vem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus.